Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, que seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite, que assim seja. Novos atenienses. Mas quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Atos 17, 32. O contato de Paulo com os atenienses no Aerópago apresenta lição interessante aos discípulos novos. Enquanto o apóstolo comentava suas impressões da cidade célere, aguçando talvez a vaidade dos circunstantes, pelas referências aos santuários e pelo jogo sutil de raciocínios, foi atentamente ouvido. É possível que a Assembleia o aclamasse em fervor se sua palavra se detivesse no quadro filosófico das primeiras exposições. Atenas reverenciá-lo-ia, então, por sábio, apresentando-o ao mundo na moldura especial de seus nomes inesquecíveis. Paulo, todavia, refere-se à ressurreição dos mortos, deixando entrever a gloriosa continuação da vida além das ninharias terrestres. Desde esse instante, os ouvintes sentiram-se menos bem e chegaram a escarnecer-lhe a palavra amorosa e sincera, deixando-o quase só. O ensinamento enquadra-se perfeitamente nos dias que correm. Numerosos trabalhadores do Cristo, nos diversos setores da cultura moderna, são atenciosamente ouvidos e respeitados por autoridades nos assuntos em que se especializaram. Contudo, ao declarar sua crença na vida além do corpo, em afirmando a lei de responsabilidade para lá do sepulcro, recebem de imediato o riso escarnínio dos admiradores de minutos antes, que os deixam sozinhos, proporcionando-lhes a impressão de um verdadeiro deserto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-la sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sob os olhos do véu do orgulho, capaz de impedir-os, perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente verás por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que, de posse dessa paz, possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda,
solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada no nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Boa noite, gente. Muita paz a todos. Eu vou fazer uma breve revisão, porque se faz um pouco necessário. A gente está analisando essa orientação que eu vou ler para vocês. Os espíritos obsessores tramam as obsessões coletivas por meio de hipnose, muito bem urdidas e trabalhadas, de forma sutil e imperceptível à maioria dos corações, aproveitando-se das fraquezas e das escolhas equivocadas dos irmãos encarnados, lançando em sistema coletivo as impressões de desânimo, de desistência, de animosidade e de competitividade. Então a gente viu um pouco a respeito de hipnose e a gente trouxe essa orientação para vocês, que a hipnose funciona através de uma indução de um estado de transe no qual a pessoa experimenta um relaxamento físico e mental. Nesse estado, a mente consciente fica em segundo plano, enquanto que a mente subconsciente se torna mais receptiva às sugestões e mudanças de comportamento. Então a gente viu que nessa hipnose, que a gente chama de hipnose leve, ela é um ato corriqueiro na vida de cada um de nós. Toda vez que você tem um entorpecimento das sensações do seu corpo, seu espírito já se desprende e ele participa mais do mundo espiritual do que no mundo material que a gente está. Toda vez que eu estou trabalhando a consciência presente, eu estou fixado na vida em que minha personalidade está passando nessa encarnação. Toda vez que eu esqueço a minha consciência da vida presente, eu me desdobro parcialmente e começo a ter uma vida mais subconsciente. E o meu relacionamento com o mundo espiritual se torna cada vez mais intenso. É isso que eu quero que vocês entendam. Esse quadro que a gente fala aqui de hipnose, que a gente está estudando sobre obsessão coletiva, é a mesma coisa que acontece nas obsessões individuais que a gente tem. Funciona do mesmo jeito, sendo que um vai em amplo, derramado para uma grande população, e o outro acontece para uma pessoa em particular. E para você entender isso, como é importante, porque essa definição de hipnose que tem aqui é uma definição médica, e que a pessoa, se desprendendo um pouco das sensações do corpo, ela se torna mais receptiva às coisas que estão no mundo espiritual, tanto as memórias quanto as experiências. Mas a gente trouxe também para vocês algumas coisas do Livro dos Espíritos que falam a mesma situação. E é isso que eu acho bonito, estudar a doutrina, estudar medicina, estudar filosofia, sabe? Porque, à medida que você vai se esforçando no estudo, você vai encontrando pontos de ligação entre as três valorizações que Deus nos dá para que a gente se torne pessoas melhores aqui na Terra. Então tem três meios de você se melhorar. Entendeu? É através da ciência, da filosofia e da religiosidade. Não existe outro modo. Tem que ser através desses três. E como os três levam no caminho de Deus, os três têm pontos de encontro. Os três se explicam, se ajudam, se juntam, se justapõem uns aos outros. Sabe? Então você está vendo essa definição médica do que é a hipnose, e a gente vai ver um pouco agora do que acontece do lado espiritual. Porque a nossa visão começa a se ampliar quando eu tenho conhecimento do mundo espiritual em relação à ciência médica, que ainda é restrita a isso, sabe? Então, que vocês parem, pensem e vão analisando as coisas do jeito que a gente vai falando aqui, em caso de dúvida vocês podem parar, tá? Então a gente já viu que a pessoa no quadro de hipnose, ele fica mais receptiva às suas memórias e experiências subconscientes.
E a gente viu também que é importante ressaltar que a hipnose não é um estado de sono, mas sim um estado de foco e de concentração intenso em outra coisa que não seja o corpo e a vida cotidiana. Está entendendo? Então eu trouxe essa pergunta do Livro dos Espíritos. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Ele já falou que não é um estado de sono. É necessário o sono completo para que o espírito se emancipe do corpo? Não. Basta que os sentidos entrem em torpor, para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Entenda, quando você se coloca nessa situação, você adquire uma percepção a mais no mundo espiritual, porque o seu corpo não está ocupando tanto interesse do seu espírito em relação àquela personalidade que você está vivendo. E como eu vou relembrar de experiências e memórias anteriores, e como eu estou participando mais do mundo espiritual do que do mundo corporal, as ideias me chegam mais precisas com as sugestões que estão sendo direcionadas para mim. É aí que você tem que entender. Quando você está preocupado no seu corpo, coisa e tal, as ideias podem vir, as sugestões podem vir, mas você bloqueia, porque sua atenção está no corpo. Eu vou dar um exemplo para vocês, está na revista Espírita esse. Kardec foi levado um rapaz para o Kardec que estava numa obsessão, com subjugação, e que ele ficava escrevendo o tempo todo, escrevia com o dedo nas paredes, é uma subjugação impressionante, ele só escrevia, queria escrever o tempo todo, o tempo inteiro, sabe? E Kardec foi levado lá para ele, e ele orientou os pais: a primeira coisa que você tem que fazer é o tempo para trabalhar. Você trabalha em quê? Na roça. Deu enxada, vá trabalhar na enxada. E o caboclo pegou a enxada para trabalhar e não tinha como usar a mão para escrever. Ele começou a ocupar com a vida presente. Ele tirou o foco do subconsciente em que ele estava mergulhado, pensando só bobagens para escrever, entende? Através da subjugação que vivia, entende? E começou a dar sua atenção ao corpo, no que ele está fazendo aqui agora. As percepções eram sugeridas, mas não eram percebidas. E as que eram percebidas não eram assimiladas, porque ele estava focando no trabalho manual. Por isso que eu falo para vocês, as três coisas principais, as duas coisas principais para você vencer qualquer obsessão é labor-terapia, quer dizer, no caso aqui do rapaz foi a enxada na roça. O seu, eu não sei onde é que vai ser, mas labor-terapia. E a outra é higiene. Higiene não é só você tomar banho e ficar cheiroso. Higiene é o bem-estar físico, mental e espiritual. Conjunto de regras, entende? E que eu vou desempenhar bem-estar físico, mental e espiritual. Então você ocupa sua mente com coisa boa, com coisa edificante. Vai ler só coisa que seja correta. Vai ocupar sua mente só com coisas. É como Paulo Tarso falava: na vida tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, porque nem tudo me edifica. Então fica com o que é edificante. Porque você focando nisso, as percepções podem até chegar, mas você vai estar focando no que é edificante. É aí que está a tua vontade atuando. Então, toda vez que seu corpo adquire um certo grau de diminuição, de prostração das forças vitais, você se desprende e a capacidade de você perceber as ideias que estão sendo projetadas é muito maior. E o problema não é só você pensar que está percebendo ideia. Porque qualquer pensamento que chega até você, ele é composto de três coisas: a ideia, que é a mensagem cognitiva que está sendo transmitida; o julgamento, que diz respeito àquela ideia com a opinião que ela está expressando; e terceiro, que é o mais importante, a emoção que deu origem àquela ideia. Porque você pode pensar na ideia e você pode deixar de lado, mas a emoção, quando vem, fica coisa, sabe? E quanto mais emoção você tem, mais você fica vendido a ela. Então, não pensa que é só uma ideiazinha que passou. Não é. Não é. Junto com aquilo tem um julgamento. Você está se entregando para aquela opinião, daquela ideia ou não?
O que é que você está sentindo de emoção com aquilo? É uma emoção de valência positiva ou de valência negativa? Emoção de valência positiva é que gera aproximação uns com os outros. Valência negativa gera afastamento, gera ruptura entre as pessoas. Então, compreenda que a coisa se processa desse jeito. E Kardec ele foi mais enfático na coisa, sabe? Porque além dele falar desse desprendimento que existe em todos nós, e ele termina concluindo, isso aqui é a palavra de Kardec. Assim se explica as imagens idênticas às que vemos em sonhos. Vejamos estando apenas em meio do domínio, ou em simples madora. Mas ele ainda faz uma pergunta mais interessante. Ele diz o seguinte: em qual a razão de ouvirmos algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo tem com o que nos preocupa? São frases completas que acontecem. Você tem duas maneiras de você perceber a audiência do mundo espiritual. Algumas pessoas percebem como se a voz estivesse dentro da cabeça, entende? Eu escuto na minha cabeça isso. Outras pessoas têm a percepção de uma maneira mais auditiva mesmo. Eu escuto no meu ouvido a coisa falar, entende? E a pessoa pode entender as duas coisas de uma vez só. Entende? Às vezes vem aquelas perturbações de voz na cabeça. A gente encontra muito isso nos quadros esquizofrênicos. Todo quadro esquizofrênico tem essa mediunidade torturada. Esses ecos do pensamento, esses pensamentos intrusivos que eles falam, que ficam dentro da cabeça deles e que tomam conta, e às vezes eles escutam um grito falando no ouvido, dando ordem, dando opiniões, induzindo a fazer coisas que não são corretas, que são traumatizantes para eles, porque são coisas imorais que são sugeridas. Então isso acontece nos pacientes com uma frequência muito grande. Então Kardec faz essa pergunta: como é que acontece? Por que acontece isso? De uma maneira mais comum, sem a pessoa ser doente mental. E ele fala: é fato, ouvis até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. É quase sempre fraco eco do que diz o Espírito, que convosco quer se comunicar. Isso acontece de uma maneira corriqueira na vida da gente. É difícil você encontrar uma pessoa que não tenha tido na sua vida uma experiência desse jeito. Porque é diferente da pessoa que tem a mediunidade auditiva de uma forma ostensiva. Pessoas desse jeito escutam o dia inteiro. Pessoas desse jeito escutam o tempo todo, a semana inteira. Então é uma das faculdades que é muito complicada. Porque se a pessoa deixa ser levada pela espiritualidade inferior, você imagina que é você num grau de obsessão, escutando o tempo todo, você conversando aqui, escutando o peão falando coisa só degradante. É algo que é muito torturante e de difícil controle. Vez por outra, a gente encontra no consultório da gente pessoas desse jeito. Mas a maioria deles, quando chega nesse grau de perturbação, são mais o que a gente chama de mediunidade torturada, que acontece nos deficientes mentais no quadro psicótico da vida. Eles já estão no quadro mais profundo de desagregação da personalidade e da mente, sabe? Eles estão no quadro psicótico já. Às vezes a gente consegue um controle até parcial da coisa. Tem algumas drogas hoje em dia que a gente consegue bloquear um pouco essas perturbações e trazer a pessoa mais para a vida presente, sabe? Então, que a gente entenda que é assim que acontece. Tá? E ele ainda é mais incisivo ainda aqui. Ele diz o seguinte: outras vezes, no estado ainda não eventos do adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas particularidades percebemos. Que há aí efeito de visão ou de imaginação? Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de desprender-se, transporta-se e vê. Se já fosse completo o sono, haveria sonho. Então não tem nada de ser coisa da imaginação. São coisas que o espírito vê nele. E aqui se repete essa mesma palavra: entorpecimento, entorpecimento com a sensibilidade, o movimento e a reação a estímulos diminuídos. Só entenda a palavra entorpecimento. Sensibilidade, movimento e reação a estímulos diminuídos. Você esqueceu um pouquinho do seu corpo, as sensações que o corpo te dá.
você vai se entorpecendo, você já começa a perceber a coisa. Existe um negócio que a gente chama, que é muito comum, na medicina acontece, pelo menos 20% da população já teve em algum grau o que a gente chama de paralisia do sono. Isso é muito curioso, é muito gostoso, né? É um quadro benigno, a maioria das vezes, entende? Às vezes é de fácil tratamento, em que a pessoa, quando vai começar a dormir, ele já se desprende e vê o corpo dele. Se assusta, quer mexer o corpo, mas o corpo não vai, que ele está desprendido. E aquilo é uma fração de segundos, mas para a pessoa é uma eternidade. Acontece também no despertar. De manhã cedo, quando ele vai despertar, ele acorda, está ali, vê o corpo, quer mexer, quer fazer as coisas, e a coisa não vai. 20% da população do mundo, gente, do mundo, é uma coisa que é frequente isso, sabe? Alguns que chegam no consultório têm isso com uma frequência muito grande na vida deles. E tem pessoas que têm mesmo, sabe? E nesse caso, existem alguns medicamentos que a gente faz que funcionam muito bem, sabe? Para ele ter um desprendimento de uma maneira mais inconsciente, tanto quando ele vai começar a dormir ou quando ele vai acordar, sabe? Então a coisa se processa desse jeito. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês não é você entender só a fisiopatologia da coisa, é você entender um pouco o efeito da coisa. É aqui que eu quero que você me dê. É por isso que eu estou fazendo essa revisão. Porque uma vez que a ideia é projetada, uma vez que a coisa chegou no subconsciente, a coisa que mexeu com você, porque a obsessão é isso, o obsessor quer mexer com você. Ele não vai fazer coisas para que você fique feliz. Não. A ideia chega, perturba, seja por visão, seja por audição, seja por uma forma de até um fenômeno mediúnico mais ostensivo, entende? Quando chega, entenda, a semente foi plantada. Vou repetir, a semente foi plantada. A coisa está lá. Você pode até achar que depois vai para a casa espírita, se trata, toma paz, água fluidificada, que não está sentindo mais nada, está tudo bem. Esqueça. Não está tudo bem. A semente está lá. A coisa está remoendo no teu subconsciente. Aflorou alguma coisa que estava dormindo. Alguma coisa que não existia passou a existir. Então, uma sugestão dessa, quando chega, a pessoa tem que ser vigilante. Por quê? Porque eles não criam nada em nós. Eles aproveitam o que existe em nós. E eu não tenho lembrança cognitiva do que eu fiz ontem. Mas ele vem me perturbar para que aquilo que eu fiz ontem, eu seja passível de fazer novamente. Ou aquilo que eu castiguei o outro ontem, que ele vem sugerir para que eu castigue a mim mesmo hoje. Tu entende o que eu estou falando, não entende? Tu entende? Porque se o problema é seu e você fez, já está contigo. Se você fez no outro e aconteceu no outro, também está contigo. Vou definir para você responsabilidade. Obrigação que eu tenho que responder pelos meus atos, pelos atos dos outros e por tudo aquilo que me foi confiado. Isso é definição. Científico. Qual é o dicionário? Você pega a definição de responsabilidade, você vai chegar a isso. Obrigação de responder pelos seus atos, pelos atos dos outros e por tudo que me foi confiado. Então, às vezes eu falo alguma coisa, eu faço alguma coisa, eu induzo alguma coisa no outro. Posso até estar agindo sem muita consciência do que eu estou fazendo, mas eu fiz. E eu vou ter que responder por isso. Então, se eu fiz coisas equivocadas na encarnação anterior com os outros, e esses outros têm pinimba contra mim, e querem se vingar de mim,
eles vão querer que eu passe por aquilo que eu fiz eles passarem. Então eles vêm sugerir isso. E no meu subconsciente, a responsabilidade diz que eu sou culpado com aquilo. E se você se entrega para a culpa, a coisa vai crescendo. Vai crescendo. Então, vem um neguinho e fala, se mata. Vai lá, se mata. Se mata. E fica falando, some. Vai na casa do espírito. Tá bom. Tá 10. Tá equilibrado. Não tá. A semente está lá. E existe outra coisa chamada, que está no livro Ação e Reação de André Luiz, reflexo circunstancial da vida. E é aqui que eu quero que você entenda, sabe? Porque eles lá em cima, eles sabem tudo, esses espíritos e amigos que ainda não conquistaram, sabe? Isso é sobre a lei de ação e reação que está no livro, a lei de causa e efeito no livro Ação e Reação. O ministro Sanzio, orientando para André Luiz, ele diz o seguinte: o espírito que comete suicídio aos 40 anos, ele vai sofrer, ele vai passar por uma situação muito delicada, até ter condição de ser resgatado. Porque no mínimo, se ele teria que ver 70 anos, se matou aos 40, ele vai no mínimo passar mais 30 anos até desgastar esse fluido que fazia parte do centro de força dele para dar vida àquele corpo, e ele vai sentir nesses últimos 30 anos aquele ato translocado do suicídio, aquele ato translocado do suicídio. 30 anos naquilo. Aí quando acabar esses fluidos, ele tem condição de ser levado para tratamento. Quem leu o livro Memórias do Suicida sabe que é isso que eu estou falando, porque é assim que acontece lá. Então, os neguinhos eles vão para o vale do suicídio, já é tratamento. A parte mais dolorosa do suicídio, eles ainda não quiseram trazer para a gente, que é quando o suicida fica preso dos irmãos trevosos. A gente tem uma breve passagem disso no livro Missionários da Luz, quando o Alexandre é chamado para ver um rapaz que, entre aspas, tinha sido assassinado, e no fim ele tinha se matado. E ele foi dragado pelos espíritos trevosos, e ele foi encontrado totalmente arrebentado num matadouro. Ali é uma imagem pálida do que pode acontecer. Então, quando ele é levado para o Vale do Suicida, lá eles são analisados por aparelhos precisos que vão ver no perispírito dele se já desgastou esse fluido para ele poder ser tratado e levado. Então, é assim que a coisa acontece. Então, se eu cometi isso aos 40 anos, ele depois vai ser levado, tratado, vai ser instruído, vai ser reparado, entende? Coisa e tal, pão duro, vai ficar bom e vai reencarnar para tentar vencer aquela dificuldade. Ele tem 40 anos quando reencarnar para estudar coisas novas e a praticar essas aprendizagens novas em sociedade, se mostrando uma pessoa mais edificante. Porque se ele não fizer isso, quando chegar aos 40 anos novamente, que chama isso de reflexo circunstancial de vida, onde ele cometeu o erro, aos 40 anos, que ele vai passar pelaquela experiência, se ele não se edificou, ele provavelmente cometerá suicídio novamente. Está dando para entender como é que funciona? Então vem, sugere, aquilo mexe, dá um abalo, a pessoa fica incomodada. Eu matar jamais, não passa a minha cabeça. Agora, eu não sei o que é que eu fiz com 50, 70 anos. Eu não sei se eu matei os outros e outro agora que me mata. Você está entendendo como é que funciona a coisa? Abra a sua visão. Entenda o mundo espiritual como funciona. Entenda você como funciona. Porque se você está passando por uma experiência dessa, seja prudente. Estude. Se dedique. Faça o bem. Comece a tirar de você os seus vícios e suas paixões. Comece a praticar autoconhecimento. Vá atrás de sugestões novas e boas. Do mesmo jeito que chega a negativa, chega a positiva. É só você se colocar receptivo para a coisa. Então vai atrás do que vai te trazer suporte para você vencer as provas e expiações dessa encarnação. É aí que a gente tem que saber enxergar a coisa, sabe? Porque se você for ver,
estava conversando com meu filho a respeito de um quadro um quadro psicótico que ele começou a tratar, em que a pessoa reverberava a ideia hipnótica. E aquilo ali chamou a atenção dele, porque eu já tinha estudado isso num livro com ele chamado Tormentos da Obsessão, um caso lá em que chama Tratamento Especial do livro, em que o Eurípides Bassanufo pega o espírito que foi recolhido lá e ele faz uma aparelhagem entre a cabeça do espírito e a cabeça da Modesto, que é a médica que vai tratar, e ela absorve a ideia que era o gatilho da obsessão quando começou. É um verdadeiro chip mental que fica reverberando aquela mesma ideia, aquela mesma sugestão. E é muito interessante ele falando como se processa isso. E por que é que eu estou falando isso? Porque toda ideia obsessiva, quando nos chega, ela traz um gatilho. E o gatilho é aquilo que vai gerar depois uma série de processos para que aconteça ao ponto de chegar a uma subjugação, que é o que aconteceu com esse irmão, ele terminou se matando. Então, isso tudo é interessante, sabe? Porque ele estava me convidando, ele me ligou, pai, onde é que está aquela história daquele paciente? Eu fui levar para ele para a gente ler. E quando é que foi ler, que foi feita a história, a avaliação psiquiátrica da pessoa, aí você vai ver que na história era um paciente que tinha uma certa dificuldade intelectual. Aos 17 anos já tinha tido algumas perturbações psicóticas, que para a gente é alucinações visuais, auditivas, que duraram uns 2 meses, passou. Entende? Ele casou, como era deficiente mental, sempre teve aquela flutuação de perturbações emocionais. Entende? E até que ele foi sendo subjugado aos poucos e agora entrou no quadro psicótico. E é isso que dói na gente, sabe? Você pegar um paciente que com 17 anos você podia ter tratado, feito uma terapia, dado uma medicação, dado um suporte, fazer um acompanhamento, isso não teria acontecido. Isso não teria acontecido. Mas as pessoas são leigas, entendem? Às vezes não tem um entendimento muito profundo e às vezes também não tem interesse, tá entendendo? E a coisa vai empurrando com a barriga e quando vê a pessoa já está subjugada. Então que a gente tenha essa visão como a coisa acontece. Porque a ideia, assim mesmo, quando chega no nosso subconsciente, ela vem com uma finalidade, sabe? Acordar reflexos em nós que vão gerar hábitos que não são edificantes. Fica esperto. Fica esperto. Trabalhe o que é edificante. Porque é como o próprio Divaldo disse. Para cada ideia negativa, a gente tem uma positiva para colocar. Resta a gente ter boa vontade para fazer. É trabalho individual de cada um. Então, depois que a gente viu isso, eu trouxe mais uma vez o parágrafo todo, para que a gente entenda a continuidade do que a gente vai começar hoje. Os espíritos obsessores tramam as obsessões coletivas por meio de hipnose, muito bem unidas e trabalhadas de forma sutil e perceptível, na maioria dos corações, aproveitando-se das fraquezas e das escolhas equivocadas dos irmãos encarnados, lançando em sistema coletivo impressões de desânimo, desistência, animosidade e competitividade. O que é que eles aproveitam e que vão sugerir nessas hipnoses? 2 coisas: fraqueza e escolhas equivocadas. Eles não criam nada em nós. Repito, eles aproveitam o que existe em nós: fraquezas e escolhas equivocadas. Então a gente vai analisar um pouco essa palavra fraqueza. Fraqueza, o que é que significa isso? Falta de firmeza moral. O que é moral? Parte da filosofia que estuda a conduta e os deveres que eu tenho para comigo e para com o próximo. O que é fraqueza moral? Minha conduta é vacilante. Minha prática dos deveres está lá para 4º, 5º plano na minha vida. Eu não sou uma pessoa que gosta de cumprir deveres. Eu não sou uma pessoa que tem firmeza de conduta. Sabe aquela pessoa que a gente chama de volúvel? Que qualquer coisinha muda de opinião?
Sabe aquela pessoa que você diz, faz isso, ele faz hoje, amanhã faz menos, e no outro dia já não faz nada? Você sabe aquela pessoa que você diz, agora você vai estudar a doutrina espírita. Ele vem 1, 2, 3 reuniões, falta mais uma, depois vem mais duas, falta mais duas, está entendendo? Sabe o que é? Aí termina abandonando. Falta de firmeza moral. É isso que a gente tem. A gente está tendo firmeza moral nas 4 torres verdades, porque a gente já estudou aqui N vezes isso. Todos nós temos dívidas nessas 4 torres verdades: sexo, narcisismo, poder e dinheiro. Todos têm. Eu estou tendo vigilância moral em cima disso? Ou eu estou tendo essa fraqueza, essa falta de firmeza? Se eu sei que eu tenho, será que o bom senso me diz que é para que eu entre em prevenção contra isso? Então, se todo mundo tem fraqueza na esfera da sexualidade, por que é que eu vou começar a ver coisas, escutar coisas, me aproximar de coisas que são depravadas do ponto de vista sexual? Eu não estou falando depravada só que vocês estão pensando em homossexualidade, essas coisas. Eu estou falando em heterossexualidade e sexo depravado. Porque tem. E tem muito. E eu escuto muito. Nem castração, nem liberação inconsequente, mas educação. Tem um livro de Amante chamado Sexo e Vida. Se todo mundo sabe que essa é a primeira pseudo legítima verdade, por que você acha que Emmanuel escreveu esse livro, Vida e Sexo? Dessa finura. São uns 30 e poucos comentários. Vai lá e lê. Vai mexer com você? Vai. Depois estuda, porque vai mexer muito mais ainda. Mas aquilo é bom, porque ali mostra a educação sexual como deve ser feita. E diante disso, é dever meu primar por essa educação. Se o narcisismo é a mais delicada de todas, porque sexo está lá, eu faço com o outro. Poder é quando minha ação exerce efeito na ação do outro. Dinheiro é quando eu quero comprar coisas para mim, comprando dos outros. Eu faço tudo em parceria com os outros. Narcisismo não. Sou eu comigo mesmo. Eu me envaidecer com o meu próprio orgulho. Então você tem o narcisismo físico e o narcisismo moral. Narcisismo físico: tatuagem, bebida alcoólica, fumo, uso de drogas. Todo vício moral, físico, é narcisismo. Divaldo mesmo fala isso abertamente. Então, quantas pessoas estão se tatuando por aí? Quantas pessoas arrumam licença moral para ficar bebendo no final de semana? Está mais do que provado que o álcool não serve para nada, a não ser para prejudicar a gente. Quantas pessoas não fazem uso agora de drogas? Maconha agora pode, um pouquinho, né? Não dá nem cadeia. E está todo mundo liberando para isso. Isso é narcisismo. Cultuar o corpo, ou degradar o corpo. Obesidade é uma degradação do corpo. Deus nos deu a gente para a gente ser obeso. O corpo é para ser respeitado. Então, isso são vícios. Isso é narcisismo. O que é que tem que fazer com isso? Educação. Educação. Se eu sei que eu tenho predisposição para uma coisa e essa coisa começa a criar peso em cima de mim, eu tenho que me educar. E eu tenho que entrar como? Vigiar e orar para não entrar sem tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o teu espírito está pronto. Não se entregue para a carne. Não caia no alto engano de dizer eu não consigo, eu não dou conta, eu não sou capaz. Isso a gente chama de crença limitadora do ponto de vista médico. Sai dessa. Você consegue. Você dá conta. Você é capaz. Não quero chegar no fim correndo, mas comece andando.
e andando com firmeza. Cada passo dando com decisão. Cada passo dando com firmeza moral. Poder. Poder a gente exerce o tempo todo. Quando a minha ação exerce efeito na ação do outro. Volta a definir responsabilidade. Obrigação que eu tenho que responder pelos meus atos, pelos atos dos outros. Porque eu estou usando do meu poder para interferir no poder dos outros. Está entendendo como que funciona a coisa? Então abre, enxerga melhor, meu. Enxerga. Porque você tendo conhecimento de como a coisa se processa, fica mais fácil de você usar essa ferramenta e dizer, não, eu agora já sei como que é. Eu posso fazer diferente. Entende? Dinheiro é a mesma coisa, gente. Dinheiro é bom, não é, mas não é tudo na vida. Dinheiro pode trazer alegria? Pode, mas nunca vai trazer felicidade. Felicidade traz aquele que está se superando e aprendendo, se edificando. Esse está sendo feliz. Entende? Então é nisso que eu tenho que saber focar. Então cuidado, porque eles vêm aproveitar essa fraqueza, essa falta de firmeza moral. O que é firmeza moral? Firmeza é uma virtude moral relacionada à capacidade de manter-se fiel aos seus princípios, aos seus valores e compromissos. Princípios são leis universais. Princípio é eu amar mais a Deus do que a mim. É eu amar mais a verdade do que a mim mesmo. Princípio é eu estudar a verdade. Tudo que traz a verdade é um princípio. Porque é como Jesus falou, vai passar o céu e a terra e as palavras dele não vão passar. Porque ele estava trazendo princípios para a gente. É isso que eu tenho que focar na vida. Indo em busca de coisa melhor. Para que essa coisa melhor seja trazida para dentro de mim. A pessoa que ama mais a verdade do que a si mesma é a pessoa que estuda a verdade. Ela estuda não para entender. Que entender é usar a razão para ver o que é que significa aquela ideia. Além disso, ela estuda para compreender, para assimilar aquela ideia nela. Para que essa verdade venha a ser costurada nela. E assim, quando você sentindo essa verdade nova em você, você concorde conscientemente, eu vou fazer desse jeito agora, porque eu sei que isso aqui é o que é o certo, eu sei que isso aqui é a verdade. Quem ama a verdade não é a pessoa que fica indo atrás do desejo. Quem fica indo atrás do desejo são pessoas medíocres, que ainda está na sua consciência primária. Não visa só alimentação, habitação, sexo com procriação e luta e fuga para não deixar se morrer. É nisso que a maioria das pessoas vive hoje em dia aqui na Terra. Se você for olhar, veja que você também vive um pouco disso. Olha, isso não é muito, hein? Mas vive. E você vai enxergar muito bem isso nos outros também. Então cuidado, porque a gente, quem tem firmeza moral, vai ser fiel a princípio. Então, é para amar a Deus sobre todas as coisas, é para construir o tesouro no céu, não é para construir o tesouro na terra. Onde está o teu tesouro, está o teu coração? Pô, meu, então eu tenho que tratar o lado espiritual, eu tenho que educar o meu lado animal. Eu sei que em mim predomina o animal em relação ao espiritual. O que é que eu tenho que fazer com isso? Vou ver o espiritual. Para que eu vendo o espiritual, à medida que eu for, entenda, olha, à medida que você foca numa coisa, a outra coisa que você vivia começa a perder valor, porque você está dando valor a outra coisa. Então, princípios e valores, é isso que você... O valor é uma questão pessoal minha, princípios são coisas universais, verdadeiras. O valor sou euzinho. Eu vou trabalhar meus valores. Sei que é um negativo que eu tenho, então vou estudar princípios para que eu me esforce para construir esses valores em mim. Então eu vou entender, eu vou compreender, eu vou concordar e eu vou fazer com consciência, entende? Aí sim você vai estar se edificando na vida. É por isso que ele fala aqui, fiel a princípios, valores e compromissos. Porque as pessoas são cheias de desculpa.
Ah, não dá para eu estudar porque eu tenho um tal compromisso. Eu faço aquilo outro. Não dá para ir para a casa espírita, não dá para tomar passe, não dá para tomar água. Como que não dá? Como que não dá? Se Humberto de Campos fala, numa das suas crônicas, que o trabalhador espírita tem no mínimo 8 horas para estudar semanalmente e ser dedicado a essa doutrina. Isso faz parte do plano existencial. Se você diz que não tem tempo, se você diz que tem outros compromissos, é porque você montou outras necessidades, além daquelas que a espiritualidade trouxe para você. E você deliberadamente escolheu modificar isso tudo. Tu acha que vai dar certo, fugir do plano existencial? É lógico que não vai. O plano existencial é aquilo que eu já estava preparado para vivenciar. Quando eu fujo dele, eu estou trabalhando situações, experiências, estou readquirindo outras memórias que eu não estava tão trabalhado para vencer. Pensa nisso, gente. Fica no que a vida está te oferecendo. Não saia daquilo que a vida está oferecendo. Eu falo sempre isso para meus filhos. Não precisa você correr atrás. O que é que eu vou fazer daqui 5 anos? Não. Vê o que é que a vida está te oferecendo aqui agora. Daqui 5 anos, eu sei lá se vai estar vivo ou não. Vai ficar pensando na morte da bezerra? Meu? Foca no aqui agora. O importante é o presente. O passado vai me trazer construções que eu já fiz. Edificantes e não edificantes. O futuro, no máximo, eu posso fazer o quê? Planejamento. É o que a gente está estudando na segunda-feira aqui. Segunda-feira, se der tempo, eu vou falar de planejamento. Falei tomada de decisão, agora vai ser o planejamento. Isso chama função executiva consciente do homem. É assim que o seu miolo funciona, e o miolo de todo mundo também. Agora, se você não quer usar seu miolo, o problema é seu. Mas Deus te deu um miolo suficiente para você usar. A escolha é sua, a tomada de decisão é sua. Então, você tem que ser fiel aos seus compromissos. Ah, mas eu trabalho, eu chego em casa cansado, 7 horas da noite, trabalhei já desde as 6 horas da manhã, 12 horas da manhã. Azar. Só 12 horas você trabalhou. Tem mais 12 horas, metade, meu. Metade. Foca na outra metade que está sobrando. E não naquela metade que você... Se você trabalha com amor, você nem sente. É uma delícia trabalhar com amor. A gente nem sente as dores da gente. Eu adoro quando eu estou trabalhando. As dores que eu sinto se acabam toda vez. E quando eu paro de trabalhar, a cama dele, meu Deus do céu, ela vem dor em tudo que é canto. Não é bom. Divaldo falava isso, e é verdade. Quando ele estava tendo a hernia de disco dele, assim, uma delícia fazer palestra com hernia de disco, porque eu não sinto dor nenhuma. Mas quando acaba a palestra, vem as dores. É desse jeito. A gente foca em outro canto. Entende? Você se desprende do corpo. E é assim que a coisa funciona. Então, toda vez que você vai para o lado positivo da vida, e você vai isso, mas com firmeza moral. Quando você faz isso, você mesmo vai desvalorizando aquilo que te prendia no mundo da carne, e o que é espiritual começa a trazer luz, para que teu ego modifique aquelas experiências em que ele estava tão preso de encarnações passadas. Então, firmeza moral serve para isso, entende? Você trabalhar, ser fiel com princípios, valores e nos seus compromissos também. Entende? Tem que trabalhar mesmo. Quem não trabalha é vagabundo. E é vagabundo mesmo. Jesus falou: o Pai trabalha todo dia, eu trabalho também. Quem é ele? Por que eu não vou trabalhar? Então, Jesus e Deus vão ficar trabalhando para mim? Estou importante, não estou, meu? Para com isso, meu. Vai trabalhar também. Trabalhar e fazer coisas úteis. Por isso que tem a lei do trabalho. Vai ler no livro dos Espíritos, 2 folhas. Lei do trabalho são 2 folhas. Mas lê aquilo, para ver se você faz aquilo. Então, é isso que ele fala. E ele continua dizendo: a integridade e a lealdade são aspectos valorizados em indivíduos que demonstram firmeza em suas atitudes e comportamentos. Vou falar: integridade, lealdade. Ser íntegro é aquele que você pode confiar, porque o cara diz: eu vou estar lá 8 horas, ele vai estar lá 8 horas. Eu vou fazer isso para você. Quem tem firmeza moral vai lá e faz. Chova canivete, ele faz. É bom você lidar com pessoas desse jeito. O que é ruim é você lidar com pessoas que não têm firmeza moral, não têm integridade. Ah, eu vou fazer a palestra no sábado. No sábado não está lá para fazer a palestra. E aí? Aí fica os outros que olham para a cara do outro.
Falou. Não dá para você contar. Uma coisa mais simples do mundo não dá para contar. E o que é isso? Aí, quando não tem integridade, também não tem lealdade. E essas duas palavras fazem parte da definição de respeito. Como eu já falei para vocês aqui, eu torno a repetir, porque isso aqui a gente tem que aprender. Se você trabalhar essa palavra respeito na sua vida, você sai dessa aqui, ó, não vai nem para o planeta de regeneração, você já vai para o planeta celestial, puf. Respeito em relação ao superior, obediência, submissão e temor. Respeito em relação ao igual, honestidade, lealdade e justiça. Respeito em relação ao inferior é não discriminação, tolerância, não discriminação e consideração. Quase que não sai. Eu tenho que ter consideração por aquele que está lá embaixo, que está precisando de mim. Eu tenho que exercer o meu poder com consideração, com tolerância e não discriminando. É assim que a gente faz? É. O que é que você faz com o mendigo que está lá fora? O que é que você faz com aquele pedinte? Aquele que está lá todo maltrapilho? Você está tendo consideração? Está tendo tolerância? Não está discriminando ele? A gente nem vê. A gente nem vê. Passa e nem olha. Falta respeito. Em relação ao igual é desse jeito. Tem honestidade, tem lealdade, tem justiça. Em relação ao superior, que é Deus, que é uma submissão completa que a gente deve ter, é a única submissão completa. É Deus. O resto é tudo parcial, circunstancial, temporário. Mas em relação a Deus, não. É completo. É amar a Deus sobre todas as coisas. E ter obediência a esse Pai, em tudo que Ele me dá. E ter veneração, que é respeito. A gente tem? Não tem. Não tem. Toda vez que você reclama da vida, está reclamando de Deus. Não está tendo obediência? Não está sendo submisso, porque está reclamando? Nem está venerando, está dizendo que ele errou. E aí, como é que fica a coisa? Aí depois você está sofrendo, quer que Deus venha resolver seu problema? Você é um filho cruel, ingrato, inconsequente. Mas na hora que a coisa aperta, Deus vem. Não é desse jeito, sabe? Não é assim. A gente precisa, na nossa vida, trabalhar essas duas palavras, sabe? Integridade e lealdade. Isso aqui tem que ser muito valorizado no comportamento das pessoas. Deus sabe as pessoas que são íntegras e leais. E para elas não vão faltar nada. Nada. Se está faltando para você, é porque está faltando você trabalhar valores. Você está precisando trabalhar um pouco dessa firmeza moral. Se não, meu filho, não vai ter boca, sabe? Quando a vida está aqui para ensinar uma coisa para uma pessoa, você vai passar por ela até aprender. Não tem como. Você veio para passar por isso, vai ser por isso. Enquanto você não aprender, a vida vai estar lá te cobrando. É assim as coisas. Então que a gente trabalhe um pouco dessa firmeza moral diante dos fatores da vida, para que a gente seja digno de receber de Deus algum auxílio quando chegar a nossa hora. Porque eu não sei qual vai ser o reflexo circunstancial da vida em minha vida, na expiação mais importante que eu ainda vou ter que passar. Pensa sempre nisso. Se você superou até agora, parabéns. Se errou e está se corrigindo, beleza, está superando. Mas eu não sei o que é que vai acontecer amanhã. Então que a gente tenha um pouco de humildade, que a gente trabalhe essa firmeza moral, ao mesmo tempo que a gente peça a Deus ajuda e amparo, para quando a dor maior chegar, a gente está pronto para vencer. Muita paz a todos. Semana que vem a gente continua.
passando nossa pressa pelos amigos que ainda não conquistamos. Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, em particular os amigos que ainda não conquistamos. Bons espíritos, que tendes por uma ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alento deles. Fazei que eles brilhem diante dos olhos um raio de esperança, e que a luz divina nos esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes do aparelho dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurar, para que se lhes acelere a retidão. Fazei-lhes compreender que por seus esforços podem encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade, que nos fortaleça para preservarmos juntos nas boas resoluções. Que essas palavras repassadas de benevolência possam suavizar-lhes as penas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento e que lhes desejamos toda a felicidade. Gratidão, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, nesses breves momentos, recebendo todas essas orientações, esses ensinamentos, que tanto nos fortalecem, nos guiam, nos auxiliam, Senhor, no nosso dia a dia, para que possamos tomar as melhores resoluções, nutrir os melhores sentimentos, ter os melhores